Olá, telespectador da TV Caravelas, seja muito bem-vindo a mais um programa. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor e estou na apresentação deste programa. Antes da mensagem de hoje, eu quero que você pense comigo. Você já enfrentou situações em que se sentiu totalmente impotente diante dessas situações? Você já se deparou com situações em que deveria e até queria fazer a coisa certa, mas simplesmente não conseguiu fazer e acabou praticando um mal que não desejava? E você já tentou controlar a vida de alguém e descobriu que não conseguia fazê-lo? Pois é, no programa de hoje eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. E está no ar o programa Propósitos de Vida. O título da mensagem de hoje é Pobre de Espírito e Dependente de Ti, e está baseado em Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado os pobres de espírito. Jesus está dizendo que felizes, ou bem-aventurados, são os que se entendem espiritualmente pobres. Significa que para ser transformado por Deus, eu preciso encarar e admitir a verdade sobre a minha vida. E principalmente eu preciso admitir a realidade de que eu não sou Deus. Deus é Deus e eu não sou Deus. E o que isso significa? Significa que Deus é o centro da vida e que eu dependo dele. Significa simplesmente que eu mesmo não tenho controle de tudo, que sou limitado, que não tenho poder de controlar minha tendência natural, de fazer coisas erradas, coisas que bagunçam e prejudicam minha vida. É admitir que eu não consigo administrar sozinho minha própria vida e que preciso de ajuda. Humilde de espírito é sentir que nada sou e nada tenho e olhar para Deus e admitir que dependo da sua misericórdia e sua graça. A causa principal dos problemas da humanidade, do seu e meu problema, é que tentamos ser o Deus da nossa própria vida. Fazemos isso o tempo todo. Quando quero decidir o que é certo ou o que é errado em minha vida, quando não quero ninguém, inclusive Deus, dizendo o que eu posso ou não posso fazer, quando eu quero estabelecer minhas próprias regras e faço o que quero, eu quero ser meu próprio chefe, quero viver a minha maneira. Tentamos ser Deus quando queremos estar no controle de nossa vida, da vida dos outros, e queremos controlar o mundo. E há uma palavra que expressa bem esse desejo: eu quero ser Deus. Este é o mais antigo problema do ser humano. Veja a história de Adão e Eva registrada em Gênesis capítulo 2, nos versículos 16 e 17, e no capítulo 3, de 1 a 8. Quando Deus os colocou no jardim do Éden, disse-lhes: vocês podem fazer tudo o que quiserem nesse paraíso que eu preparei para vocês, exceto uma coisa: não comam do fruto de uma certa árvore. Vamos pensar sobre isso. Deus não limitou 10 ou 20% do jardim. Ele disse que apenas uma árvore era proibida. Eles poderiam fazer tudo o que quisessem, exceto uma única coisa. Mas o que foi que eles fizeram? Fizeram exatamente o que não poderiam fazer. A única coisa no paraíso que Deus ordenou que não fizessem. Satanás ajudou e disse a eles: se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, vocês serão deuses. E este tem sido o grande problema desde então para toda a humanidade. Lá no fundo, cada um de nós quer ser o próprio Deus
de seu destino e sua vida, quer ser independente e estar no controle. Queremos pensar que estamos no controle, que somos os mestres do nosso destino. Mas esta não é a realidade. A verdade é que a maior parte da nossa vida está fora de nosso controle, que não sabemos lidar com as lutas da vida, aceitamos isso ou não. Então, como é que nós tentamos ser deuses? Nós tentamos ser deuses quando nós tentamos controlar nossa imagem, usando máscaras, encenando comportamentos e escondendo a verdade sobre nós mesmos. Importamos-nos tanto com o que os outros pensam de nós, que não queremos que ninguém veja nossas fraquezas ou veja o meu eu real. Por isso, nos escondemos atrás de máscaras. Tentamos ser deuses quando nós tentamos controlar outras pessoas. Pais tentam controlar os filhos tentam controlar os pais, esposo e esposa tentam controlar um ao outro, manipulando os outros através de culpa ou vergonha, ou elogios falsos, ou até através de nosso silêncio. Há milhões de maneiras de manipular as pessoas e estamos sempre fazendo isso. Tentamos ser deuses quando tentamos controlar nossos problemas, dizendo, eu mesmo dou conta disso, ou isso não é nenhum problema. Que problema? Não preciso de ajuda. Eu posso me livrar disso na hora que quiser. Eu posso me livrar deste mau hábito na hora que eu quiser. Eu não preciso de nenhuma mudança. Está tudo bem. Eu resolvo tudo por mim mesmo. Mas isso não é verdade. Quanto mais tentamos resolver os problemas por nós mesmos, piores eles ficam. Tentamos ser deuses quando tentamos controlar a nossa dor, o nosso sofrimento, fugindo de situações que temos que enfrentar, negando os fatos, tomando remédios e mais remédios, ou sempre adiando uma solução. Às vezes dizemos, outro relacionamento é o que eu realmente preciso para me sentir bem e realizado. Se eu puder encontrar outra pessoa que me ame, vai ficar tudo bem. Fugimos de um relacionamento, entramos em outro, para mais tarde descobrirmos que o problema não era a pessoa. E muitos vão tentando um relacionamento atrás de outro em busca de solução. Outros tentam estar ocupados o tempo todo e se tornam workaholic ou viciados em trabalho. E estão sempre tão cansados e ocupados que não têm tempo para pensar em seus problemas. É apenas mais uma fuga da realidade. Assim, são todas as compulsões, seja por compra, comida, drogas ou álcool, que são apenas tentativas de controlar a nossa insegurança. Alguns se tornam irados, outros supercríticos, cínicos ou que julgam a todos. E este não é o caminho, esta não é a solução. Existem 4 consequências inevitáveis quando não admitimos nossas necessidades e falhas e tentamos ser os guias e solucionadores da nossa própria vida. Então a primeira consequência é medo. Nós temos medo que alguém descubra quem realmente somos e nos rejeite. Por isso, nos escondemos e não deixamos que ninguém se aproxime o bastante de nós, que conheça a nossa intimidade. Também, a outra causa é a frustração. É o resultado do fato óbvio de que não podemos controlar tudo o tempo todo. É impossível. Podemos controlar algumas coisas, mas não temos o poder ou a sabedoria para vencer todas as lutas da vida. A maior parte da nossa vida não está sob o nosso controle, e isto é frustrante. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele disse, ele escreveu, não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 17. Davi também entendeu isso e confessou sua frustração ao dizer, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmos 32, versículo 3. Toda frustração em nossa vida é indicação que não tratamos ainda com a raiz do problema, que nós não somos deuses e ainda estamos tentando controlar tudo como se fosse Deus. E isso não funciona. Por isso, não é de admirar que fiquemos temerosos e frustrados.
Outra consequência é a fadiga. A vida fica muito cansativa e alguns caem em exaustão e estresse de tanto tentar controlar tudo. Tentar ser Deus consome uma enorme quantidade de energia e se torna exaustivo. Por isso, as pessoas estão sempre tão cansadas e esgotadas. Davi também disse na sua confissão: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci, diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Salmos 32, versículo 4 e 5. Quanta energia não é gasta tentando encobrir os erros de nossa vida? Para quê? Será mesmo necessário viver assim? Não há uma alternativa melhor? Se você vive num estado permanente de fadiga, extenuado, você precisa fazer uma pergunta muito pessoal: de que dor eu estou tentando fugir? Que problema eu tenho tentado evitar e que me induz a trabalhar e assim vivo nesse estado de constante cansaço? Outra consequência é o fracasso. Quando tentamos ser Deus, uma coisa é certa: nós vamos falhar. Provérbios 28, 13 diz: quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Precisamos ser abertos e honestos sobre nossos medos, nossas falhas, fracassos, frustrações e fraquezas. Não há uma só pessoa aqui que não tenha falhas em diferentes áreas da vida e todos precisamos de ajuda. Estamos no mesmo barco. Às vezes alguém diz assim: mas meu problema não é tão grave. Isso é apenas mais uma tentativa de negar os fatos. Então, tudo isso tem solução e a solução ela passa por uma escolha básica. O primeiro passo que precisamos dar para experimentar a restauração em nossa vida é fazermos uma escolha, a escolha da realidade, onde entendemos e aceitamos o fato de que não somos Deus. Jesus disse: felizes são os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Ele está dizendo que precisamos reconhecer que precisamos da ajuda de alguém muito maior que a gente para superar nossos problemas e mudar nossa vida e nosso jeito de ser. Fazer essa escolha e admitir o que somos gera poder para transformar a nossa vida. Infelizmente, faz parte da natureza humana esconder os problemas. Mas para que sofrer mais ainda? Muitas vezes só vamos reconhecer nossa necessidade quando as coisas estão muito ruins, quando chegamos no fim da linha. Mas a verdade é que se nós pudéssemos resolver nossos problemas sem a ajuda de Deus, já teríamos feito isso há muito tempo atrás e não estaríamos mais lutando tanto. Nós não podemos mudar até que encaremos as nossas falhas e admitamos: eu não consigo sozinho, eu não tenho força para mudar a mim mesmo. Então, resumindo, agora eu quero falar sobre a cura, tomar a verdade e aceitá-la, admitir a verdade sobre nós mesmos, admitir a minha incapacidade, a minha falha de controle e minha necessidade de ajuda. A Bíblia diz que é exatamente admitindo que sou fraco que encontro o poder de Deus à minha disposição. Foi o que descobriu o apóstolo Paulo quando escreveu: mas Deus me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 10. Então, esse é um conceito muito difícil de aceitar hoje em dia. Vivemos uma cultura que exalta a autossuficiência, que diz que não devemos depender de ninguém e que vencemos pelo nosso próprio esforço. Mas Deus diz o contrário, que há um passo essencial que precisamos dar, que é admitir a nossa incapacidade para lidar com os nossos problemas e fazer tudo por nós mesmos. Ele diz que precisamos de outras pessoas e que precisamos de Deus. Admitir que eu não sou Deus é admitir 3 importantes fatos
em minha vida. Admitir que eu não tenho o poder para mudar o meu passado. Eu me lembro de tudo e todo o ressentimento que eu guardo. E isso não tem contribuído em nada para mudar. Admitir também que eu não tenho poder para controlar as pessoas. Eu tenho tentado manipulá-las, eu posso usar todo tipo de artifício, mas isso não funciona. Eu sou responsável por minhas ações e não pelo de outras pessoas. Eu não posso controlar ninguém. Admitir isso pode ser um grande passo em direção a grandes mudanças na direção da restauração e felicidade. Também admitir que eu não tenho poder para lutar contra minhas fraquezas, maus hábitos e traumas. Precisamos entender que boas intenções não são suficientes. Força de vontade não é o bastante. Quantas vezes nós temos tentado mudar e vencer baseados em nossa própria força de vontade e fracassamos? Nós precisamos mais do que força de vontade. Precisamos de outra fonte de poder. Nós precisamos de Deus, porque Ele nos fez para precisarmos dele. Isso é o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o que é graça? Graça é o poder que Deus nos dá para operar as mudanças em nossa vida, que Ele deseja que façamos e que nós desejamos tanto vivenciar. Graça é o poder que Ele nos concede para transformar nossas fraquezas, mau hábitos e curar as nossas feridas do passado. Graça é o poder que precisamos para fazermos o que Deus deseja que façamos e que nunca conseguimos antes por nós mesmos, e para sermos então o tipo de pessoa que desejamos ser. Como nós obtemos a graça de Deus? Só existe uma maneira: Deus dá graça aos humildes, não para os orgulhosos, mas para os humildes. Só através do quebrantamento alcançamos a graça de Deus, que é uma disposição para abandonar o nosso orgulho, nossas pretensões e a nossa postura de auto-justificação. Cada um de nós pense e responda com sinceridade: o que precisa ser mudado na sua vida? Que fraqueza, que mau hábito, que marcas do passado precisam ser tratadas? Mudar o passado, controlar as pessoas e lidar com nossos problemas. Com qual destes você luta mais? A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por que você acha que Deus se opõe aos orgulhosos? O que significa humilhar-se diante de Deus? Precisamos fazer a escolha da realidade hoje mesmo. Precisamos dizer: Deus, eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu não sou Deus e não tenho poder para mudar a mim mesmo. Não é fácil fazer isso, é humilhante, mas precisamos fazer exatamente porque a graça de Deus começa a fluir na nossa vida, no momento em que admitimos humildemente que precisamos de Deus. Esse é o primeiro passo, a primeira escolha que transforma vidas: admitir e pedir ajuda a Deus. Assuma diante de Deus que precisa de ajuda e ore pedindo a Deus coragem. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Está aí a mensagem da palavra profética de hoje que você ouviu, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz, os pobres de espírito, aqueles que realmente percebem a sua necessidade, que sozinhos não vão chegar a lugar nenhum, que não são deuses, não controlam a própria vida e acabam deixando a sua vida sob o controle do Senhor Deus. Eu quero agradecer a sua audiência, você que tem sempre assistido nosso programa, e convidá-lo para continuar divulgando o nosso ministério. Estamos há 6 anos evangelizando, levando a palavra de Deus até o seu lar, abençoando as famílias aqui do nosso país.
Então, convide mais pessoas para que possam sempre assistir o programa Propósitos de Vida. Você que se encontra na cidade de Patinga, o programa é exibido toda quinta-feira às 22 horas no canal 11 da Astro. Você também pode assistir simultaneamente no site da emissora, www.tvcaravelas.com.br. Você também pode fazer parte do nosso canal no YouTube. A gente está sempre postando os programas ali, você pode ver e rever quantas vezes quiser, você pode compartilhar com outras pessoas. É só você acessar o canal Adriano Papa, você se inscreva e marque o sininho para que quando nós postarmos outros programas, você possa ser avisado e possa assisti-lo. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, a página Propósitos de Vida. Ao curtir ali toda semana, além de vídeos do programa, a gente posta mensagens, frases com propósitos, para que você tenha uma semana ricamente abençoada. É isso aí. Divulgue o nosso ministério para que mais pessoas possam ser alcançadas também pela palavra que é proferida aqui. Nós agradecemos a sua audiência, estamos chegando no final do programa Propósitos de Vida. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus.